Então, estamos aqui para o nosso terceiro Papo de Cabana. A gente, nas outras semanas, a gente vem conversando sobre o John Dewey, né, que é um pensador aí do início do século, falando sobre educação, sobre algumas coisas bem legais que a gente, que me fez refletir sobre bastante coisa. No primeiro, a gente tinha ficado de indicação. Eu fiz uma indicação para o Érico sobre um vídeo sobre o mandato participativo. Na realidade, não é bem sobre o mandato participativo. Eu também não sei nem se é esse o nome, mas assim, como a gente falou, dessa experiência que eu acabei participando lá no Rio de Janeiro, onde um professor, né, um funcionário público, concursado da Petrobras, professor de história também, dava aula no cursinho lá na Zona Oeste, uma região que sabidamente é dominado, né, pelo poder paralelo, né, não pelo poder público, e teve essa experiência onde ele fez um cursinho comunitário em uma igreja lá, uma igreja católica, e essas pessoas acabaram elegendo um vereador. Na realidade, primeiro foi deputado estadual e hoje ele é deputado federal, né? Você chegou a ver o vídeo? O que você achou do vídeo? O que você acha dessa questão de coisas públicas e coisas privadas? Tem que ser tudo público, tem que ser tudo privado? Qual a diferença do setor público e do setor privado? Boa noite aí, os nossos espectadores, os nossos amigos de conversa, né? Amigos de diálogo. Na verdade, a gente fez uma rápida passada por esse vídeo numa outra conversa que tivemos, mas é importante frisar algumas coisas, né? Porque, na verdade, o professor, né? O servidor que mantém o canal, mantém a produção, ele se contrapõe, ele se coloca contra, né? Ele se apresenta como uma reflexão a respeito de um problema que acontece na sociedade. É da mesma forma que a gente vê o que o Dewey tem feito, né? A gente tem conversado aí sobre as formas que ele apresenta. Os dilemas humanos, para mim, são cada vez mais sedutores hoje em dia, porque são dilemas que eles sempre existiram na história do homem. Só que dependendo do momento histórico e do lugar onde essas coisas acontecem, elas vão ganhando novas roupagens, né? E frequentemente você vê as pessoas inventando a roda, né? Lançando um livro ou lançando alguma teoria que definitivamente explicaria aquele fenômeno. Na verdade, ele só está trabalhando na superfície. No fundo, a gente tem um problema que é humano e vem de longa data. E também não sei nem se cabe dizer o que é o certo e o que é o errado. Mas é muito importante, eu acho que a gente tem condições de fazer uma avaliação de o que é mais adequado no momento em que nós estamos. Isso aqui é sempre o mais importante. Nesse sentido, ele vai se contrapor, né, o autor lá, ele vai já entrar de sola numa ideia. Por que uma empresa ou um órgão público não pode ser gerenciado, não deva ser gerenciado como uma empresa privada, né? Ou por que isso não ocorre, alguma coisa nesse sentido. A ideia geral que as pessoas têm novamente, aquela ideia de que existe uma oposição completa entre uma coisa e outra. E mais do que isso, né? Para mim também mais do que isso, as pessoas atribuem, elas pré-estabelecidamente, elas aderem a uma ideia ou outra sem avaliar as suas totais consequências, né? Onde isso vai chegar. Então, a grosso modo, se a gente for pensar assim, eu vou no... Bom, um exemplo clássico que todo mundo usa, assim, aqui no Brasil, nas últimas décadas, a questão da telefonia. Sim. Então, a questão da telefonia é usada muito como um exemplo de como as coisas funcionam. Mas mesmo dentro desse exemplo, a gente vê outras pessoas apresentando um contraponto, que para mim também é absolutamente lógico, né? Então, vamos lá. Primeiro,
Quando a gente, que é da nossa época, lá no tempo do Cabana, né? Imagina quando saía e não encontrava. O Cabana, por exemplo, ele era um ponto de encontro justamente por isso. O que vamos fazer? Não sei o quê. Aí eu tô saindo de casa. Tô saindo de casa, não tenho celular, as coisas não vão acontecer dessa forma. Falar, não, quer saber? Passa lá no Cabana, que aí eu vou me arrumar, eu Vai não sei o encontrar quê, não todo sei quem vai sair do mundo. trabalho, papapá, e a gente vai para lá. Então, as condições provocavam, né, esses encontros meio que para ver o que vai fazer, porque não tinha a rede social, isso e aquilo. Bom, a internet, as redes sociais e tudo mais, elas dependeram, né, de uma oferta de torres, linhas, números, e que as pessoas tivessem acesso. De fato, possivelmente, foi a forma mais rápida, mais prática, mais lógica de fazer o Brasil inserir-se nisso, sendo que, se fosse dependente exclusivamente de investimentos Estatais. estatais, possivelmente nós teríamos mais dificuldades. Essas dificuldades também poderiam resultar em 2 ou 3 anos de dificuldade ou de atraso para o país, porque cedo ou tarde iria ser feita uma parceria ou qualquer tipo de coisa. Então, só dizer que nós ainda estaríamos com a linha de escada se estivesse a telefonia na mão das estatais, isso não é bem por aí, não é tão coerente. Mas, por outro lado, a injeção de grana particular provocou ali um salto que foi fundamental. A outra questão é que, assim, no contraponto, nós temos também as empresas de telefonia hoje como as principais alvos de reclamação, desde Procon, a Anatel, a todo tipo de realidade que a gente vivencia. Todo mundo que quer abrir, né, quer migrar, quer mudar plano, quer isso e aquilo, sabe o que é. Então, assim, se por um lado foi muito bom, importante e ajudou, também, por outro lado, não deixou de ter consequência negativa, que a gente tem que estar sempre alerta. Então, na minha visão, é basicamente esse tipo de coisa. Se é pública ou se é privada a gestão, o importante é que atenda às necessidades. E é possível, isso para mim é muito claro, os registros aí históricos são fartos. É possível fazer boa gestão com órgão com gestão pública ou com gestão privada, né? Agora, onde está o limite da proposta que o autor faz? Porque ou é possível um órgão público ser gerenciado como uma empresa privada? Aí nós temos uma situação que existe uma teoria dentro da economia, por exemplo, que é chamada a teoria da escolha pública, né? E que ela difere, ela diverge necessariamente da teoria da escolha privada. Porém, alguns autores mais otimistas, eles dizem que é possível simular a teoria da escolha pública como uma teoria de escolha privada. E aí é onde, para mim, existe a maior fragilidade do conceito, da teoria e da visão, né? Que é como uma visão estrita liberal, de que o mercado é capaz de regular todas as demandas e tudo mais e encontrar o preço justo e oferecer o melhor serviço para as pessoas. Por isso o Estado tem que estar de fora. Por isso, né, o liberalismo o sangue puro, ele vai pregar o Estado mínimo como sendo sempre o Estado um problema para a economia. Então, eu acho visões ingênuas, né? E a visão que, para mim, é mais adequada para o nosso momento é apresentada pelo servidor, em que ele diz que uma empresa pode ter agilidade porque ela tem um dono ou um conjunto de donos que escolhem o seu caminho e segue o baile. Deu certo ou deu errado, é por ali que se vai. Agora, no caso de um órgão público, como, por exemplo, o INSS. Então, vamos passar o INSS para a mão do privado, né? Então, tem limites, né? Porque não é para todo mundo, né, que você vai agir de uma forma rápida e eficiente. Né? Para abarcar todo mundo, tem que ser uma forma um pouco mais cuidadosa, vamos dizer assim. É verdade. Não, e esse negócio de. Eu acho que é uma falácia esse negócio do. É lógico que
é nítido, né, que passar para iniciativa privada fez com que o investimento fosse muito maior. Então, a gente ganhou aí 30 anos em 5, talvez. Então, esse salto tecnológico só é possível através da iniciativa privada. Agora, daí Há uma a ser controvérsia. garantia, não, mas daí ser a garantia de um melhor Sim, de um bom serviço, serviço. isso daí eu já tenho muita dúvida sobre Deixa eu só isso. fazer um parênteses para você. Faça. Algumas pessoas falam muito que a iniciativa privada é a que leva aos lugares, né? Só que a história não mostra isso, né? A história vai mostrar que o primeiro foguete que saiu da Terra, que é o primeiro ser humano que chegou na Lua, que o próprio GPS, a tecnologia de GPS, que hoje é teoricamente domínio público. Então, todas essas, e a própria, por exemplo, SpaceX hoje, né? Elas são exemplos de que se não tiver um projeto Manhattan por trás, se não tiver a mão forte do Estado, a coisa não anda. O próprio projeto Manhattan, por exemplo, nos Estados Unidos, não foi uma. O governo não absorveu laboratórios e passou a agir, né, numa direção. Ele apenas inundou o mercado de dinheiro e fez com que os laboratórios buscassem aderir ao projeto, certo? Só que o que é o X da questão? É só com investimento público. Muralha da China, Faraó, esse tipo de coisa, você nunca vai conseguir com o investimento privado, tendo em vista que a sociedade se divide muito. Então, alguns esforços, eles só são possíveis por meio da mão do Estado. Isso com certeza, a questão da infraestrutura, a questão de coisas, até essa questão da assistência social, né, da Sim. previdência, a saúde. Eu acho que, assim, com todas as críticas que a gente tem ao Sistema Único de Saúde, ele não é perfeito, ele não é exemplo para ninguém. Eu acho que ele funciona dentro de um equilíbrio de um caos, é, mas eu acho que é uma coisa que funciona pro brasileiro. Eu acho que o Brasil não tem como a gente nem importar nada, é importante a gente conhecer as coisas, mas o grande desafio é a gente modificar a nossa realidade. Eu acho que isso, já há algum tempo eu falo isso, o nosso grande desafio é usar tudo aquilo que a gente aprende, tudo que aquilo que a gente estuda para transformar a nossa realidade. E essas realidades acontecem em saltos, né? Então a gente sabe que hoje o exemplo, vou dar sempre o exemplo da medicina, que é a minha vida, né? Então, quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, a gente tinha no Hospital do Estado, que atende 2 milhões e meio de pessoas, a gente tinha 20 leitos de terapia intensiva. Quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, não era todos os médicos que sabia lidar com o paciente grave. Hoje, o recém-formado, ele prefere dar plantão com o paciente grave. Ele acaba preferindo ir para esses plantões. São plantões que são melhores remunerados, só que assim, eu não peguei essa fase. É uma coisa que eu lutei bastante, principalmente a questão, uma parte do meu tempo aqui em Aracaju, eu me dediquei à gestão desse paciente crítico para tentar melhorar, porque era muito assim, o paciente que precisava de terapia intensiva, ele fadadamente estava dependente, estava meio que a gente falava de seleção natural, né? Então, a gente não fazia diferença. Hoje em dia, eu acho que a gente faz diferença, sim. O paciente que tem acesso ao leito de terapia intensiva, eu acho que esse cara tem mais chance de sobreviver. Então, a gente passou de 20 leitos, hoje a gente tem mais de 150 leitos de terapia intensiva no hospital. Um hospital que tinha 300 leitos. Então, hoje a gente tem cerca de 400 leitos, quase metade aí um pouco menos da metade com leitos de terapia intensiva. Então, hoje virou uma referência, já era referência para o Estado, mas hoje a possibilidade. E isso nos outros hospitais também foi o mesmo caminho.
então, no Hospital de Cirurgia, que é um outro hospital filantrópico daqui. Então, e hoje a gente vê que o recém-formado, ele não tem medo de dar plantão com esses pacientes, né, graves. Então, eu acho que isso daí só o Estado pode fazer, não é o particular. E quando a gente pensa, até voltando ao exemplo, para ficar um pouco mais simples aí, da telefonia, a gente vê o que está acontecendo com a Oi, que foi a primeira grande empresa aí envolvida com escândalos, política, e hoje é uma empresa que está sendo dilapidada e vai ser fracionada e vendida às partes. Só para ficar muito claro, vamos falar, por exemplo, do Petrolão. Né? Vamos falar de, por exemplo, Lava Jato, né? Resultados de. A única coisa que a Lava Jato prova que a corrupção não está em nenhum lugar. Sim. Porque você tem tanto Ou está em todos os lugares. Não, você vai reconhecer que um agente público não vai agir se não houver uma proposta. A proposta não vai ser feita se ela não fizer sentido dentro de uma lógica comercial. Enfim, e assim, e todo mundo que teve emprego ou que viu a ponte sair também tem a sua parcela do benefício, daquela do feedback, né, do retorno. Então, assim, é difícil da gente apontar o dedo e falar, não, o problema está exatamente aqui. E quando a gente, por exemplo, prender todos os políticos que são bandidos, o empresário, por exemplo, vai levar o Brasil para o sucesso, né? Isso é uma Não coisa. Mesmo. Não mesmo. E assim, eu acho assim, só duas coisinhas que eu acho legal, que eu acho que vai dar um outro gancho para nossa conversa. Em primeiro lugar, sabe quem é que fala exatamente a frase que você fala sobre o transformar? Um sujeito, um alemão do final do século XIX, que ele tem uma frase que diz exatamente assim: os filósofos têm até agora apenas interpretado ou explicado o mundo de muitas maneiras. A questão, porém, é só uma a partir de agora, é transformá-lo. Né? Esse foi o Karl Marx, na tese Sofoyabar, a tese 11 dele é justamente essa. Legal. Que ele é um filósofo da prática, né, também. Como o Dewey também, por um lado, tem isso. A outra questão é a seguinte, essa coisa das OSs. Você falou e atribuiu, inclusive, parte da sua trajetória aí como profissional a essa oportunidade, por exemplo, que foi gerada no âmbito dessas mudanças da saúde que proporcionaram a entrada das OSs, né? A educação, por exemplo, passa por um momento hoje que é onde, assim, a gente teve uma onda que veio, inclusive, com a implementação de algumas OS, só que perderam, inclusive, na justiça, né? Governos estaduais, eventualmente municipais também, e agora nós estamos tendo o refluxo, né? Então, assim, até as experiências que foram já iniciadas já estão voltando atrás. Então, assim, o que talvez na saúde tenha surgido antes e que possa ter essa situação aí relacionada à administração, se é melhor pública ou privada, né? Inclusive a EBSER, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Fora as OS, o sistema das OS, você tem a criação de uma empresa pública para fazer de direito privado, fora, né? E tal. Mas enfim, aí você tem você tem como se fosse uma varinha de condão, né? As pessoas esperando. E o que, para mim, faz cada vez menos sentido, né? Às vezes mudar uma nomenclatura, botar uma outra figura jurídica ou qualquer coisa do tipo. Mas o que falta ainda são alguns instrumentos de fiscalização e de execução de uma pena ou coisa do tipo. Né? Então, eu acho que a fragilidade que nós temos como sistema em geral é o que dificulta a gestão e possibilita esses tipos de desvios. Né? E não é necessariamente se a gente vai pôr lá um CLT ou um estatutário. Isso, para mim, é muito claro. Com certeza. E assim, eu nunca trabalhei em iOS, né? O meu primeiro emprego foi no médico de família, que não era uma OS, mas sim, como é que funcionava no médico de família? Você tinha uma associação
popular, né? Uma associação, uma comunidade, uma associação lá de moradores. Essa associação de moradores, elas contratavam os médicos e os profissionais para trabalhar no posto de saúde, e aí o dinheiro chegava na associação, né, de moradores, que essa associação, na realidade, autorizava. O dinheiro não transitava, mas assim, esse dinheiro ia para a conta da associação de moradores, e aí o presidente da associação de moradores assinava um cheque, e aí esse dinheiro era pagado em forma de salário para a gente. Então, Mas seu primeiro posto aí foi no hospital, ou não? Ou foi nesse projeto não, tô do... falando isso, daí foi no médico de família lá em Niterói. Isso, não, sim. Mas eu Aí, digo que você comentou que quando você foi, foram cargos abertos nesse novo sistema, não é? Aí em então, Sergipe. aí aqui em Sergipe é o seguinte, uma característica, não sei se eu já falei isso alguma vez, eu já comentei, mas está meio por cima. No médico de família em Niterói, juntou uma série de profissionais que até hoje são referência na medicina de família, né? No SUS, no Sistema Único de Saúde. São pessoas que estiveram lá na Constituinte de 88. São pessoas que participaram do projeto Rondon. E durante um certo tempo, o primeiro lugar onde teve essa iniciativa de que um médico e uma auxiliar, uma técnica de enfermagem da comunidade trabalhava na comunidade foi em Niterói, nos anos 70. Esse projeto ele foi abraçado pelo PT, né? E as pessoas que participaram desse projeto são pessoas formadas por essa primeira leva de sanitaristas, né? E a gente participou de uma outra revolução, que foi transformar a medicina pública, a medicina sanitarista, a epidemiologia em medicina de família e comunidade, uma residência onde aquele que estava recém-formado e queria trabalhar na atenção básica fazia a prova de residência, fazia a residência em medicina de família e trabalhava como médico de família. Isso dava uma alteração, assim, a bolsa era 4 vezes maior. Então teve um fluxo grande de médicos voltado para a medicina de família. Hoje a medicina de família não tem tanta força no Brasil porque a gente começou a perceber isso daí no começo do ano 2000, que a medicina de família dependia muito da política. Então, o que aconteceu? As pessoas que estavam há mais tempo acabaram lutando para formar, num sentido de formar um médico de carreira. Então, correram atrás de concursos públicos. Então, essas pessoas foram para o Sul, foram para o Nordeste, alguns lugares do Nordeste, onde tiveram concursos públicos. Aonde não teve concurso público, por exemplo, São Paulo não teve concurso público para medicina de família. Então, hoje não tem uma medicina de família forte em São Paulo. Você tem as residências, você tem. No Rio de Janeiro também enfraqueceu muito, Niterói enfraqueceu muito, voltou para um sistema hospitalista. Então, hoje, Sergipe, você vê que quando fala em coronavírus, quando fala em tudo, é abrir leitos de UTI. E então hoje a gente perdeu esse caminho, né, da medicina de família. E nas epidemias, nas grandes calamidades, em Brumadinho foi assim, todo o investimento foi para a rede hospitalista. Então acabou se perdendo. E coisas que saíram daqui de Aracaju, que é o SAMU, hoje o SAMU é o SAMU por causa daqui de Aracaju, e a EBSER, que é uma empresa que quem idealizou a EBSER foi o Rogério Carvalho, que hoje é senador por Sergipe, mas ele é um cara sanitarista que fez a formação dele, ele é daqui de Aracaju, mas ele fez a formação dele na Unicamp, e é um dos caras que mais conhece sobre essa parte, né? Política, saúde pública. Então, ele que teve a ideia e o projeto de lei é dele. Então, o Então, só Rogério que Carvalho. o que para mim ficou claro na questão da EBSER? Era mais ou menos essa coisa da telefonia.
era meio que uma necessidade de ampliar, por exemplo, o quadro de serviço de funcionário, sem a capacidade de fazer De isso. fazer concurso público. Especialmente por conta, inicialmente, da lei de responsabilidade fiscal e depois por causa do teto, da lei do teto agora. Então, assim, é nesses sentidos que eu julgo que, assim, ótimo que se pensem em alternativas, e essa foi uma alternativa pensada e tudo mais. A implementação dela, ela dependeu, porque basicamente ela foi aplicada sobre os hospitais que já tem dono, Universitários. né? Universidades, exato. E aí isso não foi tranquilo, porque muitas universidades se posicionaram no sentido de que estavam sendo, enfim, todo o esforço privatizadas. Não, todo o esforço tradicional que elas fizeram também estava sendo jogado fora. Por exemplo, eu fui destacado pela UFTM para participar de um evento na COP, na Ilha do Fundão, na Ilha do Governador. Isso, Não. Ilha do Governador. Chama Aonde lá. fica o fundão? Ilha do Governador. É isso. Então, eu fui lá na COP, sabe a COP? Não. É das engenharias lá. Sim. A região das engenharias, aonde tinha, na época que eu vi, prédio da Siemens, prédio da Petrobras, prédio de tudo lá. E era o pré-sal, né? Então, a bola do rei era o pré-sal. UFRJ. Ali era o local que no planeta iria desenvolver as sondas mais avançadas para esse tipo de exploração, que ia virar uma referência mundial. Eu fui lá em 2013 ou 14, 2013, 13 deve ser, 2013. Então, bom, eu fui lá ver uma feira de estágios, né, que tinha como ambiente ali a COP, mas era para toda a UFRJ, só que, na verdade, estava lá, por exemplo, a Globo, eu assisti uma palestra da Globo, que dizia que estava lá para dizer assim, tem muita gente aí que acha que a gente vai atrás só de artista e tal, né? Na verdade, a gente tem. E aí eles diziam que, por exemplo, se acabasse a energia na região metropolitana do Rio, Manaus ia conseguir ainda assistir o Jornal Nacional, porque eles tinham uma infraestrutura voltada para fazer o negócio funcionar no mundo inteiro, sem depender dessas linhas que são mais próprias do município, por exemplo. Sim. Então, assim, é esse nicho, esse público ali que eu estava convivendo. Aí, de repente, eu falei, não, eu estou na Universidade do Brasil, né? Para onde você olha lá, tem os símbolos que falam que lá é a Universidade do Brasil e tal. Eu preciso conhecer mais, né? E aí, por acaso, eu vi que estava acontecendo dentro de um auditório lá e tal, uma reunião que discutia sobre a EBSER, que já tinha sido amplamente aceita e implementada na UFTM, em Uberaba, né, que é uma faculdade de medicina de 60 anos, 62 anos no mínimo, né? E aí, a hora que eu vi, né, que eu fui reconhecer o debate, eu percebi, estava lá o procurador oficial da UFRJ, estava lá representantes da reitoria e tudo, e representantes do pessoal da saúde, tanto da faculdade quanto do hospital. E aí ali eu vi que a briga era de cachorro grande e não tinha sido aquela coisinha morna e tal que passou na UFTM, porque toda a gestão, todo o tradicionalismo lá é do povo da saúde. Então o povo da saúde dava as cartas muito facilmente em 2013 e 2014. Agora, na UFRJ, eu vi, por exemplo, eu via o procurador falando que estava muito indignado que povo de dentro da UFRJ estava indo no Ministério Público fazer denúncia e tudo mais. Ele diz, gente, eu estou aqui para nos defender do Ministério Público. Aí fica lá um monte de gente aqui, nossa, dando munição para o inimigo e tal, aquelas coisas. Botando a granada no bolso do inimigo. E aí tinha o pessoal da reitoria, que, por exemplo, do ponto de vista da gestão orçamentária e tudo mais, e também dos benefícios que o governo federal estava ali fazendo força para oferecer, era vantajoso para a administração central,
Mas aí o pessoal que tinha dado a vida por várias coisas dentro do hospital e dentro dos cursos da saúde e tal, botando também a sua posição. Então, eu vejo nesse ponto, né? Porque, por exemplo, a EBSER fez parte, para mim é nítido, ela fez parte de todo esse conjunto de reformas que trouxe até a lei do teto. Sim. Então, tá, assim, esse está sendo o sentido das últimas políticas, e inclusive o PT teve muita participação nisso, de ser liberal puro sangue. Sim. E a gente, por exemplo, já constatou que talvez, e especialmente na experiência do Brasil, não seja o melhor caminho, né? E quando as coisas vão a forceps para essa direção, a gente lamenta, né? Então, eu só não tenho, eu concordo com tudo que você falou aí, eu só não tenho certeza se isso é uma tentativa liberal ou não. Porque. A proposta do parlamentar que você conheceu e tudo Sim. é uma coisa. E eu, a minha tese, doutorado, eu estudo implementação, desenho de política, né? Então, assim, às vezes uma ideia que é muito boa, ela acaba servindo ou acaba sendo utilizada em contextos, por exemplo, que não eram necessários e, né, pega carona. É a ideia da passar a boiada, né? Não, e é exatamente isso que aconteceu. Quando eu vim para cá, eu comecei a perceber isso. Hoje, várias coisas que a gente discutia, hoje não mais porque são 10 anos de diferença. Então, eu acho que até a discussão já evoluiu. Mas quando eu cheguei aqui, eu via coisas acontecendo, tanto a fundação hospitalar, tanto a EBSER, a implementação, aí você fala, rapaz, há um ano atrás a gente estava discutindo isso lá nas quartas-feiras no médico de família. E, eu acho que é isso. Tem uma coisa que ficou muito marcado para mim. Tinha um médico de família lá em Niterói que ele pegava, ou ele tinha um netbook, ele pegou o netbook e fez tabelas, né, e coisas, tanto no Excel quanto no Word. Ele tabulava dados, ele compilava dados sobre a população dele. Então ele sabia quantas mulheres, quantas crianças, quantas famílias, quanto que era uma média das famílias, tudo. Ele sabia tudo, ele tinha o banco de dados dele. E ele tentou fazer isso no médico de família, mas assim, ele, olha só o que eu fiz, olha só o que eu faço, vê se te ajuda. E de repente surgiu um projeto no Ministério da Educação, eu acho. Eu sei que estava envolvido o pessoal da geografia, que é exatamente o levantamento geográfico, né, os dados, usando Google Maps, usando a vigilância de satélite, fazendo o levantamento topográfico, levantando. E você via que a gente tinha tudo isso no médico de família. Aí você fala, poxa, será que é coincidência? E isso foi só um dos exemplos. Vários outros exemplos surgiram. Então, a gente começa a ver, a gente vê que, assim, a gente tem um pouco, na medicina, na saúde, a gente tem muito de ingenuidade. E aí a gente acaba vendo que nem tudo vem para o bem. Então é essa coisa. Às vezes a gente quer uma coisa, eu quero que se fosse iniciativa pública era tudo melhor. Então é o exemplo de tudo que virou público, né? E depois acabou não vingando. Então você vê, como foi as privatizações até hoje. Então o que foi privatizado até hoje. E você vê que o Brasil não é o mesmo caminho. Você vê que nos Estados Unidos é de uma outra forma, porque sempre foi assim. Na Europa é de outra forma, porque também sempre foi assim. Então você vê que a gente tem que descobrir a nossa maneira de modificar a nossa realidade. Então tem que colocar polêmica também, faz parte? Faz parte. Aquela pergunta do que é público, privado, daí por diante, e eu, assim, todo mundo que me conhece sabe bem, eu acho que você também já deve ter ouvido essa frase. Para mim, escola privada no Brasil tinha que ser proibido.
E aí, para É mim, verdade. essa direção que as coisas começariam a avançar mais, sabe? Agora, a ideia é a seguinte, Na uma França, brincadeira e uma provocação, mas a ideia é que a escola privada, num país que adota essa posição sobre o que é público, como é o Brasil, então é nesse sentido em que você tem que estimular que todos passem pelo serviço, para que todos tenham, né, a experiência e tenham se irmanem em defender aquilo. Porque enquanto nós tivermos alguns que não precisam nem passar perto, né, de algumas realidades que a maior parte do povo precisa, é quando as pessoas não dão atenção, são normalmente pessoas que formam opinião, que têm sim. poder de decisão, e as coisas efetivamente não mudam, né? Quando eu estudei na pedagogia, tinha muito uma expressão que diziam assim: a gente tem que parar com essa ideia das políticas que são para pobre. Então, algumas correntes dentro do Brasil, especialmente os que tiveram no poder até agora, veem que algumas políticas são feitas para pobre e pode ser feito de qualquer jeito. Por exemplo, a ideia de creche, né? E, por exemplo, a disputa pelo termo creche. Né? Então, existe uma forte linha dentro da USP, por exemplo, e muitos outros, que falam, não, a gente tem que falar creche e é tudo creche. Porque alguns usam o eufemismo de, não, é uma escola infantil ou coisa do tipo. Né? Então, hoje, a própria legislação, ela determina de 0 a 3 é creche, de 3 a 5 é educação, tudo dentro da educação infantil, né? Mas tem a creche e a pré-escola, né? De 3 a 5 é pré-escola, 3 a 5 é pré, né? Não tem a sala pré. 3 a 5 anos é pré-escola e de 0 a 3 é creche. E ponto final, né? Então é creche da madame e é creche do povão. Então não tem. Agora, o que essa política trazia antes? Mulher que deixava criança em creche era mulher da classe trabalhadora. Porque a mãe de família, ela tinha, ou ela cuidava de filhos, ou se ela trabalhasse por uma necessidade também, era coisa de ter alguém na família que cuidava. Então você não Mas é leva. uma coisa, uma coisa engraçada você falar isso, porque nunca foi uma percepção, por exemplo, minha. Inclusive, quando a gente morava tanto no Rio quanto aqui em Aracaju, é, a gente pensava, qual colégio a gente quer colocar o Bento quando nascer, tal, não sei o quê. Ela falou assim, o mais importante é você escolher qual a creche ele vai fazer. E usava esse termo mesmo. Então, ele com 6 meses, 7 meses, podia ir para uma das creches que eram vinculadas a um dos colégios Pedro II, ou na realidade a gente achava que ele ia estudar no São Bento, né? A gente queria isso, mas acabou vindo para cá. E aqui as pessoas, ele vai para creche. Eu acho assim, é um termo que é bem usado aqui. Não sei se Tem é a uma minha literatura, percepção errada, entendeu? tem uma literatura que a gente conheceu lá na pedagogia e que trabalhava essa noção. Por exemplo, da nossa geração, tá certo? Por exemplo, a mãe da Marina, lembra daquele caso, né? Aquele casal que morava com o pai e a mãe em Piedade, eram vizinhos, e o cara era do Na banco. verdade, eu lembro um pouco da Essa história, história mas não. é fenomenal. Qualquer dia nós vamos explorar ela aí. Mas enfim, nós descobrimos muito tempo depois que nós tínhamos sido criados juntos, eu e a Marina. E a gente era amigo do Cabana e tudo mais e tal, mas demorou muito até que a gente descobrisse isso, que a gente tinha sido criado junto. Então, assim, eles moravam no mesmo prédio, em Piedade. O pai e o outro cara, eles trabalhavam no banco, enfim, e as mulheres em casa, dona de casa, né? A mãe tinha eu e você só, e o outro casal tinha só 2 meninas. E a mulher, ela começou a trabalhar, começou a fazer algumas coisas, que ela ia, enfim, ela teve uma carreira lá, ela trabalhou e tudo. Então, nessa que ela começou a fazer algumas coisas, ela fazia em um período do dia, e no outro período do dia, acho que era na tarde e tal, ela deixava as meninas com a mãe e nós.
A Sim. menina mais nova, ela deve ter a sua idade, que vocês deviam ter, sei lá, um Um ano. ano. É. E aí eu e a Marina tinha 3 anos, 4 anos. E assim, é essa realidade, o Caio, que eu falo assim, no sentido de que a, a mulher meio que se sentia incomodada, ela se sentia numa situação, assim, se ela tinha que ir trabalhar ou não tinha que ir trabalhar. E quando ela assumia que ela tinha que ir trabalhar, ela não queria passar uma, tipo, vergonha. Isso é que a literatura mostrou, e talvez seja mais uma realidade de São Paulo, alguns estados, mas enfim, tem autores que relatam isso, registram isso. Ela tinha meio que a vergonha de falar que deixava a criança numa creche, né? Porque havia Uhum. uma percepção social de que alguém com menos de 3 anos tem que ser criado por uma mulher, pela mãe e tal, e se não possível, enfim, pelo menos dentro da família. Mas levar uma criança de 6 meses para a escola, isso é uma coisa tal. E é isso que nós aprendemos na pedagogia, que em determinadas circunstâncias, assim, para a maior parte das pessoas que tem a necessidade e tal, a criança tem que ir no fim da licença da mãe, que é 4 meses depois, 5 meses depois que nasceu. Então a gente tinha que parar com essa ideia de e falar: toda mulher tem o direito à maternidade e toda mulher tem o direito a uma assistência que, segundo a nossa Constituição, o Estado tem que dar. Então, esse é o lado. Só que, por exemplo, as creches passam por uma situação que você pode abrir uma creche e você faz um convênio com a prefeitura e recebe da prefeitura per capita, por alunos ali que você atende. E esse é um grande problema que nós temos, que as prefeituras se desobrigam, adoram que existam essas vagas nas conveniadas, e por outro lado, ela faz vista grossa para fiscalização, porque se ela tiver que fechar realmente aquelas que não funcionam direito, as crianças vão ficar sem lugar para ir. Então é um acordo aí cruel. É cruel mesmo. E aí a gente vai numa coisa que. Naquilo que a gente estava falando da semana passada, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é como é que é lidado essa questão do amadurecimento? Por que eu pergunto isso? Uma das coisas, Bento já passou agora, né, por 3 escolas, está na terceira escola. Ele só estudou aqui em Aracaju, nunca estudou em nenhum outro lugar. E passou por 3 escolas diferentes, onde ele teve 3 tratamentos diferentes. São fases, eu entendo que são fases diferentes, né? Mas o que foi em todas as escolas uma característica, hoje Bento tem 12 anos, uma característica que em todas as escolas foi levantado é a questão da maturidade. Ele não tem maturidade para isso, ele não tem maturidade. Não só a questão do Bento, acho que porque todo mundo fala disso. Como é que é lidado como é que a pedagogia lida com essa questão da maturidade? E o que é maturidade? O que ela espera dos alunos nas determinadas fases, né? Na creche, na pré-escola e no ensino fundamental? Aí, né, seria para o episódio inteiro. Mas vamos tentar ser bem sintético. Primeiro lugar, a educação, pedagogia, ciências da educação, ela está no campo da ciência humana e ela tem, e você sabe que na biologia também existe isso, né, guardadas as devidas proporções, mas tem gente que vai falar A e tem gente que vai falar B. Os dois têm livro, tem professor acadêmico de universidades, isso e aquilo e tarará. Então, não tem muito o que é o certo e errado, né? Tem que Sim. ponderar. Por outro lado, eu sou formado numa linha, né? E não foi só assim, a gente chega e vê professores na frente e tal. Então, não fui só para a escola que eu escolhi. Né? Mas, de qualquer forma, as escolas que eu escolhi, que eu estudei, elas me forjaram por um lado, né? E esse lado, para mim, ele mostra basicamente o seguinte: a questão de maturidade para se aprender, ela está relacionada a etapismos, né? Se seria necessário passar um degrau para chegar ao outro, como é que isso funciona, né? Então, por exemplo, para dizer qual é a matéria da sexta série ou da oitava, a minha linha de interpretação atribui que aquilo é arbitrário.
Uma coisa que foi ensinada na sexta podia ser ensinada na oitava e vice-versa, a ordem não mudaria os fatos, né? Mas tem linha que não gosta, mas isso é ligado a uma pedagogia mais tradicional. Está perdendo cada vez mais espaço. Então, a questão do conteúdo ser distribuído na linha da formação da pessoa é uma questão arbitrária. Isso está bastante documentado hoje em dia. Solidificado. Outra coisa, nós temos aquela ideia de que assim, mas a criança precisa ir do concreto para o abstrato. E papapi, papapá, primeiro é isso para depois aquilo. E isso você vê bem dosado dentro de material didático, né? E aí como é que isso funciona? Quem que tem uma explicação bastante coesa, coerente e dialoga inclusive com a biologia, enfim, com tudo. É o Piaget. E aí o Piaget vai dizer assim, você tem até por volta de 13, até 12, 13, até uns 15 anos, dependendo da pessoa, você tem a constituição do mecanismo de conhecimento, que é praticamente fisiológico, inclusive, né? Então, para ele, não há como fugir da realidade de que a pessoa tem que dominar algumas coisas no corpo anteriormente, e não só no corpo, e o Piaget também traz isso, né? Que ele tem uma discussão sobre o social, mas assim, de educar os músculos, os tendões e tal, e também o funcionamento cerebral. Então, o Piaget, alguns criticam porque ele tem as etapas rígidas, assim, em tal idade ele vai estar nessa fase, né, que ele descreve como fase, basicamente são 5, né, que vão desde do operatório, que seria a capacidade de segurar um bastão, ou jogar um brinquedo para ver o barulho que faz e tal, até você ter onde ele já tem a abstração, onde ele já dialoga com a coisa que não existe, né? Por exemplo, o Piaget tem uma brincadeira clássica que eu fiz, inclusive, com o Bento, mas isso eu acho que não foi registrado, assim, mas eu acho que algumas pessoas já viram, que era mostrar um objeto, ficar brincando com ele, ele querer pegar, você de repente esconder, e ele achar que desapareceu, que não existe mais o objeto. E aí você vai chegar num outro ponto da criança e vai fazer isso, e ela vai correr atrás de você para pegar o objeto. Então, isso é coisa. Você pode fazer testes, por exemplo, para mostrar se um copo mais largo e menor tem a mesma quantidade do outro que. Então, em algumas coisas, a criança não consegue de jeito nenhum acreditar que um tem igual ao outro, coisa do tipo. E em outro momento, ela, a hora que vê o exemplo, por exemplo, você pega a mesma quantidade de água, põe nos dois e tal, ela fala, tá, entendi, tudo mais. O Piaget, ele tem um trabalho, uma obra totalmente voltada para isso, explicar que existem, nas fases iniciais do ser humano, esse tipo de cronologia, vamos dizer. Uma coisa acontece meio que depois da outra, embora uma aconteça meio que perto da outra, embora uma pessoa, às vezes, tenha uma conquista e um mês depois ela regrida na conquista. Sim. Mas depois, 6 meses depois, ela volta de novo. Isso é normal, isso está explicado pelo Piaget. Agora, alguns usam inadequadamente o Piaget para explicar que, aí, ó, está explicado. Eu não posso dar a matéria da 6ª série para o moleque da 4ª, porque ele tem que passar por uma fase e por outra. Aí quem tem a melhor explicação para isso é o senhor Lev Vygotsky, um russo que morreu muito cedo, mas era um cara absolutamente brilhante e fazia muito bem também essa intersecção do social, educacional com o biológico, né? Ele, por exemplo, o Vygotsky, é o que prova que apontar o dedo para uma coisa não é um ato lógico universal. Uma pessoa olhar para alguma coisa que você está apontando não é biológico, né? Sim. E qual é a origem disso? A origem é social, porque a criança, ela leva a mão e tenta pegar alguma coisa que está longe. Aí vai lá uma pessoa e põe na mão da criança esse objeto. E assim ela vai resumindo o gesto, até o ponto em que ela direciona o seu dedo e as coisas acontecem para ela, né? Então, assim, o que o Vygotsky especialmente trabalha
é a noção de que você não deve esperar maturidade para dar aprendizado. Para o Vygotsky é exatamente o contrário. Você tem que agir no estímulo, né? Você tem que eventualmente trazer coisas mais avançadas, porque é nessa provocação que você vai provocar, você vai incitar a maturidade. O alcance daquelas condições necessárias para um certo aprendizado, por exemplo. Então, para mim, assim, o que parece muito claro nesse dilema aí, que parece enfrentar, né? Me parece ser claro um exemplo de que as expectativas da escola, a metodologia utilizada e os princípios que norteiam essa educação, eles são depositários, né? Eles são subsidiários de essas ideias etapistas de que tem que cumprir uma fase para chegar na outra e que não há como ensinar coisas um pouquinho para depois, porque a pessoa ainda está numa fase prévia, né? Então eu acho assim, meio limitada essa forma de enxergar o Bento, por exemplo. Não, agora, assim, negócio que, assim, não só nas 3 escolas, como no piano e inglês, é a mesma coisa. Ele não... Um pouco agora. Cortou? Tá meio dando soquinhos. E agora, tá vendo bem? O vídeo e o áudio tá cortado. Isso melhorou. A sua imagem tá travada. Vê se melhorou. Sim, agora sim. É a coisa, o Wi-Fi. Então, não só nessas 3 escolas, como no piano e no inglês, é a mesma coisa. Ninguém reclama dele de não ter educação, de não ter, não prestar atenção, não. Mas assim, ele funcionalmente, no sentido, não consegue lembrar que dia é a. Ele colocou o calendário para despertar todo dia, para não perder a hora, né, das coisas. E não conseguiu botar o calendário. Ele colocou o calendário para todos os dias. Então ele desligou o calendário porque começou a apitar todos os dias e ele continua se perdendo. Você pergunta para ele: "Que dia é hoje, Bento?" Ele: "Cadê meu celular?" Se não tiver o celular, ele não sabe que dia é hoje. Não, só que em outro momento da história você podia perguntar e ele falar, não sei. Agora ele pode te dar uma resposta, entendeu? Entendi. Você tem que modular algumas questões aí, né? De reconhecer que, por exemplo, existem perfis de pessoas e aí, eventualmente, o importante é se virar, né? Então, esse é um caminho. O outro caminho é essa ideia de que você mesmo já deu a letra aqui hoje, Caio. Você falou que o ethos, o jeito de ser de Aracaju, ele tem uma outra visão sobre o que é creche, por exemplo. E aí, por exemplo, dentro dessa sociedade, é desde cedo muito claro, muito bonito ver que crianças vão para a creche porque elas vivem com outras e lá tem um monte de tiazinha que cuidam delas e tal. Então, pode ser uma percepção social esse tipo de coisa. Embora outras sociedades achem que é depósito de criança e daí por diante. Então, esta sua sociedade é a que você está narrando que, eventualmente, quando tem que lidar com a questão de ensinar o senhor Bento, ficam reconhecendo esse nível de dificuldade para eles, né? Por ele ser um pouco avoado, desligado e assim sucessivamente. Então, assim, você tem que descontar tanto de um lado quanto do outro, né? Aquilo que ele vai trazer nele e que talvez, por exemplo, isso tem que ser avaliado também. Isso a pedagogia ensinou para gente, né? Pelo menos na USP. A ideia é de que você tem que saber o que você quer para a criança e a que custo você quer modificar alguns comportamentos dela, né? Então, se você tira a espontaneidade de uma criança, a alegria de uma criança e tudo mais, porque você vai fazer ela enveredar por um outro caminho, você tem que assumir esses riscos,
Saber que você, que é o adulto, né, e que está no comando da situação, vai ter responsabilidade sobre isso, e isso é tudo um diálogo que, assim, neste ponto, embora eu seja ensinado para ser professor de escola pública, lá sempre tem, claro, que há um limite em relação ao que a gente faz com a família. A família também determina muita coisa, e, enfim, especialmente para as crianças menores. Então é um dilema, não é descartável essa preocupação, inclusive. E assim, eu teria duas coisas para falar. Em primeiro lugar, essa coisa do quem é que está falando, em que contexto, tem um pouquinho isso de você avaliar e relevar um pouquinho também algumas coisas. E a outra coisa é assim, achar que o coitado vai sofrer na vida, vai ter uma vida difícil, porque ele não sabe lidar muito bem com o alarme do telefone. Eu Não, acho mas que existem pessoas hoje em dia que vivem uma rotina e um jeito de viver que eu, por exemplo, não seria capaz. Eu acho que às vezes enfim, eu não sobreviveria sem olhar para o relógio, sem domesticar meu estômago para que eu almoce em determinados momentos, e vou procurando fazer isso, e enfim, tem coisa também da nossa criação, e eu tenho toque, e a vida que segue. Agora, tem gente que não é capaz de dizer se é hora de comer ou não era hora de comer, se o dia passou ou não passou, não, e, meu, todos eu não fazem tenho coisa. nenhum, eu não tenho. Isso daí é o seguinte, uma questão relevante por ser questões do dia a dia. Mas assim, eu não tenho a minha maior preocupação, né? Na realidade, não sei se preocupação é a palavra, mas assim, o que eu quero, o que eu desejo, é que eu consiga dar toda a chance para ele se desenvolver, para ele desenvolver o melhor dele sem esperar qualquer coisa, no sentido de sem projetar nele qualquer coisa. Então, eu acho que ele é bastante livre. A questão, tudo que ele faz hoje em dia se ele joga muito videogame, a gente tenta talvez direcionar essa questão de videogame e ele é muito disciplinado. Isso é uma coisa que para mim parece muito contraditório é que ele assim, ele é extremamente disciplinado, mas ao mesmo tempo ele é extremamente desorganizado. É característica dele. E eu acho que essa característica, até o momento, não é uma característica ruim. Então, se ele está tirando 10, se ele está tirando 6, para mim não tem muita diferença. Para mim, o que tem diferença é ele está conseguindo concatenar as coisas, ele tá conseguindo entender o que ele está fazendo, entender para que caminho ele está seguindo, ele tem a capacidade nesse momento de projetar coisas para a vida dele ou não, é a hora dele pensar em coisas para a vida dele. Eu sei que com 12 anos, não é comparando, mas acaba sendo comparando, mas com 12 anos eu sabia exatamente o que eu queria fazer. E é característica de cada um, não é melhor, não é pior. Mas sempre a minha preocupação eu preciso me preocupar com isso, do fato dele ter essa característica, ou não preciso. E assim, isso daí eu sei que é uma resposta que eu não vou ter de ninguém. Então, Não. Eu te dei alguns elementos para você pensar. Segundo sim, algumas linhas que eu venho apresentando, não há motivo para pensar que ele está com o futuro comprometido por conta dessa característica que está difícil de mudar, por exemplo. mas eu não penso nisso. Então, aí assim, por outro lado, o que é essa maturidade, por exemplo, o comportamento em geral? Ela tem tudo a ver com o ambiente e o contexto em que ela se realiza. Como, por exemplo, antigamente, ou por exemplo, na sociedade norte-americana não é muito comum ou muito valorizado que uma pessoa fique na casa dos pais até depois de se formar. Na realidade, até Mas depois dos 16 anos. Mas isto é uma realidade que não há como se projetar num país como o nosso, Verdade. em que pessoas vivem com os avós, com tios junto, porque a situação é difícil, as coisas são assim. Então, é muito ponderada essas coisas têm que ser. Então, no caso, no Brasil também, nós já vivemos outros momentos
em que era uma vergonha um homem de 30 anos dentro de casa e tal. Hoje em dia os caras estão com 40 e 50 e ninguém tá reclamando e tá falando que tá bonito ainda porque cuida da mãe. Então, assim, a gente muda também, a gente passa por situações, né, que vão nos levando a permitir, a achar normal também outros tipos de comportamento, né? É verdade. Mas é isso aí. Muito bom, muito belo Bom, papo. hoje o papo rendeu. Bastante. Você fez a pergunta já de como seria ou como que é na minha área e tudo mais, né? E aí a próxima vai ser a minha. Isso, é isso aí. Então, eu vou continuar lendo o Dil e estou lendo outras coisas também. Eu vou começar a ler o Nassim Taleb, uma coisa que a gente fala muito, eu tenho falado muito, tenho estudado muito sobre investimento, sobre algumas coisas, mas acaba falando de orelhada, né? E não me parece muito lógico as coisas que estão dizendo. Então eu vou ler. Vamos ver como é que as conclusões que a gente vai chegando aí. E eu gosto desses caras que associam muita coisa. Aquele texto que eu li, aquele livro que você indicou, eu li dele, ele traz O muita coisa da antifrágil. história, muita coisa da arte, enfim, muitos contextos. Então, eu sempre gosto de autores que trabalham dessa forma. Legal. É isso aí. Muito Então, bem, semana que vem, vamos ver se a gente firma nesse horário, né? beleza. Estaremos aqui novamente. Grato Beleza. pela audiência também. Obrigado aí todo mundo. Quem tá, os três caras que estão assistindo aí esses vídeos, mas a gente chega lá.